Olá, pessoal! Neste vídeo, quero trazer para vocês uma reflexão que normalmente não é levada em consideração quando o assunto é melhorar e evoluir intelectualmente, além de abordar alguns problemas que podem estar relacionados a isso, como, por exemplo, o escárnio que os bosteleiros tendem a fazer diante dessas questões. O tema, como indicado no título, é sobre hobbies. E, para você que não sabe o que é um hobby, vamos primeiramente definir isso. Hobby é, em termos bem simples, uma atividade que alguém realiza, mas que não é necessariamente um compromisso obrigatório. Nós, como humanos, somos dotados de capacidades nas mais diversas áreas, mas, infelizmente, nossa sociedade atual, pelo menos em boa parte, basicamente ignora isso. Vemos que, em termos profissionais, a ideia é sempre a mesma: concentre-se em apenas uma coisa. Faça isso. Especialize-se nisso. O resto é perda de tempo. Incrivelmente, isso é muito bem absorvido pelas pessoas em geral, mesmo que, ao ler ou ouvir, pareça algo nitidamente agressivo demais. E, de fato, se analisarmos um pouco, com certeza é algo equivocado. Isso pode ser facilmente entendido da seguinte forma: nosso cérebro é um órgão absurdamente complexo, cheio de detalhes, capacidades e nuances que, eu acho, nem com várias gerações à frente será totalmente compreendido. Só por isso, já percebemos que um órgão tão completo e capaz de sustentar uma espécie inteira não deveria ser negligenciado. Outro ponto simples de entender é o seguinte: o cérebro faz parte do sistema nervoso central. Para efeitos de simplificação, vamos considerar o sistema nervoso inteiro como composto por células chamadas neuroníons. Neuroníons são células interessantes. Elas têm a capacidade de gerar sinais literalmente elétricos entre si, o que é um processo que chamamos de sinapse. Essas sinapses, portanto, são basicamente o funcionamento do nosso sistema nervoso em ação. O ponto é que hoje sabemos que, novamente de forma resumida e simplificada, quanto menos sinapses ocorrem, menos capacidade teremos de realizar mais sinapses futuramente. Em outras palavras, é algo como: quanto menos usamos o cérebro, menos saudável ele será. Ora, se estamos estabelecendo aqui uma relação relativamente clara entre o uso e a estimulação do cérebro, como podemos ser tão lenientes em relação a hobbies? Como podemos ficar tão focados em apenas uma coisa em nossa vida sabendo que temos um órgão absurdamente potente pronto para ser usado? E como podemos ficar tão alheios ao conhecimento extra, sabendo que quanto menos usamos o cérebro, mais problemas teremos futuramente? E não me entendam mal, quando falo de problemas, infelizmente precisamos assumir que são coisas relacionadas a doenças neurodegenerativas, que, por mais que seja uma palavra gigante, significa simplesmente que os neuroníons estão sendo perdidos. E, quando perdemos neuroníons, seja lá por qual motivo, eles não se multiplicam mais, ao contrário de algumas células da pele, por exemplo, que estão sempre se renovando. Isso simplesmente não acontece com os neuroníons. Sabendo disso, os hobbies entram basicamente como uma alternativa a longo prazo para evitarmos esses problemas. E sim, hoje já temos entendimento dessas relações positivas entre uma vida com atividades desenvolvidas e um bom envelhecimento. O problema é que, principalmente em lugares como este Bostil, o povão não se importa com essas coisas. Pelo contrário, muitas vezes chegam até a criticar, escarnecer ou ridicularizar as pessoas que buscam coisas positivas para si. Relacionando um pouco com o tópico do vídeo anterior, esse tipo de coisa já começa nas escolas infantis. Curiosamente, isso tem um potencial absurdo para gerar problemas como bullying. Afinal, não é incomum vermos crianças sendo ridicularizadas por outras só por gostarem de coisas diferentes. A coisa fica pior ainda quando as pessoas vão ficando mais velhas. Afinal, nesse ponto, elas já começam a ter mais consciência do que estão fazendo e encontram formas mais eficientes de escarnecerem aqueles de quem não gostam. Simplesmente uma das típicas características de um bostileiro. Mas, agora que você já tem um bom contexto sobre esse tema, como então usar isso de forma positiva para si? Bom, eu estaria sendo injusto se tentasse impor algum tipo de regra ou algo assim, até porque não sou psicólogo ou mesmo neurologista. Porém, muitos conceitos eu aplico de forma pessoal, e como este canal serve bastante para eu repassar minha visão sobre os temas, vou me permitir compartilhar algumas dicas com vocês.
Uma das coisas que vocês podem tentar fazer é justamente não perder o foco em algo. Por mais que a ideia seja sempre estar estimulando sua mente e seu cérebro com coisas diferentes, é importante não ficar aleatoriamente em meio a atividades potencialmente desconexas. Coloque como meta algo que você realmente queira. Nossa sociedade hoje prega essa ideia de sermos especialistas, mas isso não é ruim desde que você entenda que sua vida e sua mente não devem ser preenchidas apenas por uma única coisa. Por exemplo, você pode se perguntar: que tipo de coisa você gostaria de fazer de forma mais apurada? Que tipo de profissão você gostaria de seguir? Como você gostaria de ser reconhecido pelas outras pessoas? Estabeleça pensamentos assim e defina seu ponto forte. E sim, isso foi algo que fiz na minha própria vida. Hoje, por exemplo, sou profissional da área da saúde, e quando comecei a focar nisso, foi muito mais fácil para eu começar a me concentrar e organizar meu tempo. Sabendo disso, estabeleça outras coisas que você possa vir a gostar. E essa parte é interessante porque nem sempre você saberá do que vai gostar se antes não experimentar várias coisas. Então, nessa parte, vale muito aquela recomendação de simplesmente buscar coisas novas para ler e entender. Por exemplo, pegue algo que você nunca se imaginou fazendo. Sei lá, digamos que seja desenho. Digamos que você nunca se imaginou como alguém que desenha. A partir daí, pesquise sobre esse tema. Veja quem são as maiores referências no Brasil. Quem são as pessoas reconhecidas por todos? O que faz dessas pessoas bem vistas dentro desse nicho específico? Busque pensar em coisas assim. Tente aprender o básico sobre desenho. Tente fazer alguma coisa. Pesquise sobre técnicas para iniciantes começarem a praticar. Faça no papel, no computador, use mouse, caneta, lápis. Desenvolva. Fazer isso vai te levar a conhecer um mundo antes totalmente desconhecido para você. Isso vai te fazer mergulhar em coisas que você nunca imaginou. Vai te ajudar a sanar dúvidas, conhecer pessoas diferentes. Você fará amizades, estabelecerá contatos. Está vendo como uma simples ideia de tema como desenho nos fez desenvolver nosso intelecto de forma impressionante? Esse é o poder dos hobbies. E você pode ficar tranquilo com isso, afinal, previamente você já estabeleceu seu foco. O hobby é apenas algo que você usa para crescer ainda mais. E outro fator impressionante sobre isso é que, por mais que você comece a se integrar em um determinado meio, isso não significa que você terá a obrigação de ser o melhor naquilo. Pelo contrário, praticar um hobby é justamente ter a consciência de que você está fazendo algo para si, e não para ser o melhor. Isso é incrível, pois tira de nós o peso de querermos ou precisarmos ser algo que não precisamos ser. Mas o interessante é que, às vezes, pode inclusive acontecer de você se tornar bom em algo sem sequer estar pensando ou desejando isso. E é nesse momento que você descobre que não tem problema em mudar aquele seu foco anterior, ou mesmo acrescentar um novo. Isso será algo que virá naturalmente para você após entender sobre diversas coisas. Para concluir, eu particularmente gosto muito de conhecer e aprender coisas novas. Este próprio canal aqui é uma dessas coisas. Estou adorando poder escrever e trazer essas minhas reflexões que antes existiam apenas dentro de mim, mas que agora posso deixar registradas aqui. Então, pegue essa reflexão, avalie sua própria vida e lembre-se, um dia tem 24 horas. Pode até parecer pouco, mas tente ficar 30 segundos parado, sem mover 1 milímetro e sem respirar. Nesse momento, você terá um pouquinho da dimensão do que são 30 segundos. Imagine as 24 horas inteiras. Não fique apenas vendo sua vida passar. Você pode estar num contexto horrível, vivendo em uma favela com vizinhos traficantes, som alto, bostileiros rindo de você ou qualquer outra coisa ridícula assim, mas saiba que só pelo fato de você estar ouvindo isso significa que você tem, sim, a oportunidade de fazer algo diferente. E se não souber por onde começar, que tal começar com um hobby?